A Frontier acabou de divulgar uma apresentação estendida de gameplay do Planet Zoo 2, e esse tour pelo zoológico mostrou muitas coisas interessantes. Durante mais de 30 minutos eles mostraram um zoológico tropical completo e revelaram vários detalhes que talvez tenham passado despercebidos para muita gente. Então hoje vamos passar por todas as principais novidades mostradas nessa gameplay. A primeira coisa que a Frontier comentou foi justamente sobre os gráficos, e honestamente, vendo a gameplay completa, dá pra ver que realmente não era só no trailer que os gráficos eram bonitos. Eles explicaram que estão utilizando uma versão nova da Engine Cobra, que é uma das novidades aqui do sistema de iluminação global. Na prática, isso significa uma iluminação muito mais realista, sombras melhores, reflexos melhores, ambientes mais naturais, e uma coisa que eu gostei bastante é que eles não melhoraram apenas os animais. Nessas rochas, a vegetação, a água e até os visitantes receberam melhorias visuais. Tudo parece mais vivo, tudo parece mais próximo de um zoológico real. Durante a demonstração, eles mostraram esse zoológico inspirado em uma ilha tropical da Indonésia, e a ambientação está fantástica. Temos vegetação completamente nova, novos elementos decorativos, novos estilos arquitetônicos, novas cercas, novos caminhos, novos bancos e novas iluminações. Tudo segue uma identidade visual muito consistente para combinar mesmo com o ambiente. E eu consigo imaginar facilmente, cara, a comunidade criando zoológicos tropicais incríveis usando esse conjunto de peças que eles mostraram aqui nesse vídeo. Outra coisa interessante nesse zoo é que ele praticamente foi feito por meio de pontes, então quase todo o caminho está suspenso no ar, os habitats ao redor, passando por dentro das pedras, e isso eu achei bem legal. Tudo parece bem integrado ao ambiente. Nós sabemos que teremos uma workshop para facilitar a construção e acesso a construções, certo? Porém, a Frontier comentou que eles querem tornar a construção ainda mais rápida e acessível, porque no jogo atual, no Planet Zoo, tem uma limitação certa para os jogadores casuais. Muita gente amava o Planet Zoo, mas acaba desistindo quando via a complexidade das construções. E segundo os desenvolvedores, a ideia desse é que seja possível criar ambientes bonitos em poucas horas, sem precisar passar dias inteiros ajustando cada detalhe. Claro que quem gosta de construir de uma forma extremamente detalhada vai continuar podendo fazer exatamente isso, mas agora os jogadores mais casuais também vão conseguir criar zoológicos bonitos com muito mais facilidade, e isso acaba agradando os dois lados. Uma das partes mais impressionantes da apresentação foi quando eles mostraram o crocodilo, e sinceramente a água tá absurdo além do modelo do crocodilo novo. Os reflexos, a iluminação entrando na água, as ondas, as interações com os animais, tudo parece muito mais avançado em comparação com o jogo atual. A Frontier explicou que a água agora utiliza sistemas físicos muito mais complexos. E isso fica evidente quando você vê os animais nadando. Olha o fundo, tem muito detalhe, parece muito ambiente mais real. Isso deixa ainda mais animado para criar os aquários e também lagos e rios naturais nas áreas de conservação. Outra coisa muito legal aqui de toda a apresentação talvez seja o comportamento animal. A Frontier mostrou várias melhorias enormes nessa área. Por exemplo, agora os chimpanzés que a gente pode ver aí nesse habitat podem se locomover de uma forma muito mais natural pelas estruturas de escalada. Eles pulam dinamicamente, calculam as distâncias, mudam de direção, tudo sem parecer uma animação pré-programada. Além disso, os animais escaladores agora podem descansar, dormir e realizar comportamentos enquanto estão nas próprias estruturas. Eles não usam as estruturas apenas para a locomoção, elas realmente vivem nelas, isso deixa tudo mais natural. Outra novidade interessante envolve o bem-estar animal. Durante a apresentação,
eles mostraram uma tigresa que estava com sede. E o mais interessante é que eles explicaram que agora você consegue perceber problemas apenas observando o comportamento do animal. Não é necessário abrir os menus o tempo inteiro para ficar de olho. A linguagem corporal dos próprios animais ajudam a mostrar quando algo está errado. Depois que eles adicionaram água ao habitat, a tigresa começou a agir de uma forma um pouco mais diferente. Ela foi lá rapidinho tomar água e depois demonstrou estar mais feliz e bem mais ativa. Isso é bem da hora. Outra coisa muito legal também que vimos em outros vídeos do Planet Zoo 2 é que agora os animais podem interagir naturalmente com praticamente qualquer elemento do habitat. Antes, no Planet Zoo 1, várias ações dependiam de itens bem específicos de enriquecimento. Agora não. Uma tigresa pode arranhar árvores, pode esfregar o corpo em pedras, pode utilizar elementos naturais do ambiente. E isso faz uma diferença enorme na imersão, porque os habitats deixam de ser apenas parques e passam a parecer ambientes realmente reais. Eu acho que isso linka muito com as reservas ambientais que teremos também com os animais soltos por aí. A Frontier também mostrou algumas melhorias para as áreas dos visitantes. Agora é possível criar restaurantes muito mais abertos e personalizados, em vez de simplesmente colocar uma construção fechada, assim como eu faço no Extinto Zoo. Nesse caso, você vai poder criar áreas abertas integradas ao ambiente, principalmente em regiões tropicais. Os restaurantes agora parecem parte do zoológico, não apenas um prédio colocado no meio do mapa. Agora vamos falar sobre uma das maiores novidades do jogo, as aves. E aqui a Frontier mostrou coisas bem interessantes. A gente viu mais ou menos antes que os aviários funcionam como umas extensões dos habitats normais, que agora você cria o suporte, define a altura, ajusta a altura, define o formato do teto e também escolhe os materiais. E o sistema gera automaticamente a cobertura, por onde os animais não podem passar. Mas o mais impressionante que mostrado até agora é o comportamento das aves. Segundo os desenvolvedores, eles utilizam navegação totalmente tridimensional, ou seja, eles entendem o ambiente, sabem onde podem voar, sabem onde podem pousar e também sabem quais áreas estão livres, e tudo isso acontece de forma totalmente dinâmica, sem precisar programar manualmente por onde que o animal vai voar exatamente. Isso provavelmente foi uma das mecânicas mais difíceis que a Frontier já deve ter criado, e o resultado parece ficar incrível. Outra mecânica inédita que chamou a atenção foi a gameplay aqui dos aquários. Já sabemos que os tanques parecem funcionar de forma parecida com os habitats. Você constrói as paredes, define a estrutura e depois o sistema preenche o ambiente aquático com um sistema específico. Além disso, existem peixes e cardumes que funcionam como grupos inteiros, enquanto espécies maiores possuem comportamento individual completo. Isso vai permitir criar os aquários muito mais vivos e muito mais próximos da realidade. Aqui eles mostram os cardumes, as tartarugas, o peixe-lua e também o peixe Napoleão, todos eles com modelos absurdamente bem feitos e bonitos, uma qualidade muito boa mesmo. Outra coisa que eu queria saber é se, por exemplo, se eu colocar um tubarão aí dentro, será que ele vai caçar esses peixes? É uma coisa interessante para saber caso a gente faça as nossas reservas naturais, Lembrando que essa é uma versão bem resumida de mais de 30 minutos de gameplay do Planet Zoo 2, então se você quer ver o vídeo completo é só ir lá no canal oficial do Planet Zoo 2. De todo modo, essa gameplay foi bem legal de assistir, porque não é simplesmente um trailer com cena cinematográfica, é literalmente uma pessoa jogando e mostrando como está funcionando cada elemento do jogo. Mas eu quero saber de vocês, também gostaram da gameplay? O que vocês acham que falta mostrar? Pra mim, é a caça. Quero muito ver o comportamento dos animais na reserva. Então se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva para não perder mais nenhuma novidade de Planet Zoo 2 aqui no canal. E se você não viu meu último vídeo, onde eu criei um Jurassic World com os animais da DLC do Jurassic World Rebirth, é só clicar no vídeo que tá aparecendo aí agora. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Falou!